Vamos lá, fera, para mais uma aula. Dessa vez, o tema de hoje é sobre calorimetria, um tema muito importante para a nossa prova do Enem, que está dentro da temática sobre termologia. Galera, é importante para a gente começar o assunto sobre calorimetria, diferenciar o que seria temperatura de calor. E aí vamos ficar ligadinhos que temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitadas estiverem as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Olha, por exemplo, esta imagem. Eu tenho um corpo inicialmente a uma temperatura θ0. Então as partículas estão agitadas. Mas se eu faço esse corpo sofrer um aquecimento, a sua temperatura aumenta. Ou seja, o grau de agitação das partículas também aumenta. Então fica ligado. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a sua agitação e, por consequência, maior será a sua energia térmica. Então, temperatura tem relação com o grau de agitação das partículas que constituem o corpo, ou seja, com a sua energia cinética, com a sua energia térmica. Olha só, imagina agora que nós temos dois corpos, um corpo A e um corpo B, com temperaturas diferentes. A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, ou seja, a energia térmica do corpo A é maior que a energia térmica do corpo B. O que é que vai acontecer aqui? Quando nós temos corpos com diferentes temperaturas, acontece uma transferência de energia entre esses corpos. O corpo A, de maior temperatura, cede energia para o corpo B, de menor temperatura. Então, essa transferência de energia entre corpos que apresentam temperaturas diferentes, nós chamamos de calor. Então, preste atenção, calor nada mais é do que uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Espontaneamente, fera, o calor é sempre cedido, é sempre transmitido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, enquanto temperatura está associada ao grau de agitação das partículas de um corpo, o calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Não esquece, espontaneamente, o calor é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí, o que é que acontece quando os corpos trocam calor? Eles sofrem variações de temperatura, podem sofrer variações de temperatura. Daí, o corpo A, que está cedendo energia para o corpo B, a sua temperatura tende a diminuir. Já o corpo B, que está recebendo energia do corpo a sua temperatura tende a aumentar. Ô, Taveira, e quando essa transferência de energia vai acabar? Galera, essa transferência de energia acaba quando os corpos atingem a mesma temperatura. Ou seja, nós dizemos que o sistema entrou em equilíbrio térmico. Então, quando a temperatura do corpo A foi igual à temperatura do corpo B, nós dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio térmico e não existe mais trocas de calor entre os corpos. Então vem comigo. Quando os corpos trocam calor, quando eu tenho transferência de energia, duas situações podem ocorrer. Essa quantidade de calor, ela pode fazer o corpo sofrer apenas uma variação na sua temperatura. Quando isto acontece, você vai dizer que a quantidade de calor trocada foi a quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível está associada à variação de temperatura. Quando essa troca de calor provocar no corpo uma mudança de fase, aí você vai dizer que a quantidade de calor trocada
foi a quantidade de calor latente. Então, não esquece, troca de calor provocou variação de temperatura, essa quantidade foi uma quantidade de calor sensível. Troca de calor provocou no corpo uma mudança de fase, essa quantidade de calor foi uma quantidade de calor latente. Olha só esse gráfico. Aí eu tenho, por exemplo, uma certa massa de água, inicialmente no estado sólido, a menos 20 graus Celsius. Olha só. Então, imagina que eu tenho inicialmente uma certa quantidade de água no estado sólido a menos 20 graus Celsius. Ora, na fase sólida, a água é gelo. Então, se eu quero, por exemplo, transformar menos 20 graus Celsius de água no estado sólido, por exemplo, em 120 graus Celsius de água no estado de vapor, eu tenho que passar por alguns processos. Olha só, primeiro eu tenho que levar o gelo de menos 20 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, aqui eu tenho uma mudança de temperatura. Eu tenho um aquecimento do gelo de menos 20 até 0. Provocou variação de temperatura, mas não muda de fase. Então, aqui eu teria uma quantidade de calor sensível. A nível do mar e a pressão de 1 atm, a temperatura de fusão da água seria uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, quando eu aqueço o gelo de menos 20 para 0, ele chega na temperatura de fusão. Então, vai acontecer uma mudança de fase. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido é uma fusão. Então, eu teria uma quantidade de calor latente. Depois que o gelo se transformar totalmente em água, ele continua a 0 graus Celsius. Então, eu vou iniciar o aquecimento da água de 0 até 100 graus Celsius, que seria a sua temperatura de ebulição. Então, eu teria o aquecimento da água, quantidade de calor sensível. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, nós teremos mais uma mudança de fase, que seria a vaporização da água, quantidade de calor latente. E aí, quando toda a água vaporizar e estiver no seu estado de vapor, eu teria um aquecimento do vapor de água até 120 graus Celsius. E aí, eu teria uma quantidade de calor sensível. Então, perceba que para sair de gelo a menos 20 graus Celsius e chegar em vapor de água a 120 graus Celsius, nós tivemos o aquecimento do gelo, quantidade de calor sensível, mudança de fase para fusão, quantidade de calor latente, aquecimento da água de 0 a 100, quantidade de calor sensível, mudança de fase para vaporização da água, quantidade de calor latente, e o aquecimento do vapor, quantidade de calor sensível. Então, provocou variação de temperatura, quantidade de calor sensível. Fez o corpo mudar de fase, quantidade de calor latente. Mas tá vendo como é que nós fazemos para calcular a quantidade de calor sensível? Se liga, a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa do corpo. A quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à variação de temperatura e depende também da substância que você está aquecendo. E com isso, nós temos a equação fundamental da calorimetria, onde a quantidade de calor é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O calor específico é uma característica da substância que constitui o corpo. O calor específico nós chamamos de inércia térmica. O calor específico é exatamente a facilidade que você vai ter para variar a temperatura de um determinado corpo, de uma determinada substância. Quanto menor for o calor específico de uma substância, mais fácil para você variar a sua temperatura. Porém, quanto maior for o calor específico de uma substância, mais difícil para você variar
a temperatura dessa substância. Por isso que eu costumo chamar o calor específico da inércia térmica da substância. Dentro ainda de quantidade de calor sensível, nós também podemos definir capacidade térmica. A capacidade térmica já é uma característica do corpo. Calor específico é uma característica da substância que constitui o corpo. Já a capacidade térmica é uma característica do corpo. Quanto de calor eu tenho que fornecer ou retirar de um corpo para fazer sua temperatura variar. Por isso, capacidade térmica é dada pela razão quantidade de calor por variação de temperatura. Ou, se nós substituirmos a equação fundamental na equação da capacidade térmica, eu posso escrever capacidade térmica como sendo o produto da massa do corpo vezes o seu calor específico. E está aí para vocês tanto as unidades para a equação fundamental como as unidades para a capacidade térmica. A quantidade de calor, geralmente nas questões, é dada em calorias, a massa do corpo em gramas, o calor específico, calorias por grama graus Celsius, e a variação de temperatura em graus Celsius. Já a capacidade térmica, quantidade de calor em calorias, variação de temperatura em graus Celsius, e aí a capacidade térmica seria calorias por graus Celsius. Então, fica atento. Calor específico é uma característica da substância. Já a capacidade térmica é uma característica do corpo. Tranquilo? Ô, Taveira, e quantidade de calor latente? Para você calcular a quantidade de calor latente para mudança de fase de um corpo, basta você fazer o produto M vezes L, onde M é a massa do corpo e o L é o calor específico latente, é o calor latente de mudança de fase. Por exemplo, o calor latente de mudança de fase para a água na fusão seria uma quantidade de calor latente de 80 calorias por grama. Já a quantidade de calor, aliás, o calor específico latente de vaporização da água seria de 540 calorias por grama. Ou seja, para você derreter 1 grama de gelo de 0 graus Celsius na forma sólida para 0 graus Celsius na forma líquida, eu precisaria fornecer 80 calorias. Esse é o calor latente de fusão. Já se eu quiser vaporizar 1 grama de água a 100 graus Celsius, ou seja, passar 1 grama de água da fase líquida para a fase de vapor a 100 graus Celsius, eu tenho que fornecer 540 calorias. Isso porque, pessoal, durante a mudança de fase, para corpos que são homogêneos, a temperatura permanece constante, beleza? Então, mudou a temperatura, quantidade de calor sensível, Q igual a mc ΔT. Mudou de fase, sem variar a temperatura, quantidade de calor latente, massa vezes calor latente. Tranquilo? Vamos juntos. E o princípio da troca de calor? Imagina que eu tenho dentro de um calorímetro um corpo a 80 graus Celsius, que seria, por exemplo, um corpo constituído de ferro, e água a 10 graus Celsius. Ora, Taveira, pelo princípio das trocas de calor, o senhor falou que espontaneamente o calor é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o ferro cede calor para a água. À medida que essa transferência de energia acontece, a temperatura do ferro tende a diminuir e a temperatura da água ela tende a aumentar. Ou seja, a temperatura do ferro vai diminuindo e a temperatura da água vai aumentando. Quando essa troca de calor vai acabar? Eu falei para vocês, essa troca de calor vai acabar quando os corpos atingirem a mesma temperatura, ou seja, uma temperatura de equilíbrio
térmico. E aí o que é que vai dizer o princípio das trocas de calor? Todo calor cedido pelo ferro, mas todo calor recebido pela água, quando você fizer essa soma algébrica vai me dar zero. Porque todo calor cedido pelo ferro, ele foi recebido pela água. Esse é o princípio das trocas de calor. O somatório das quantidades de calor trocadas é igual a zero, beleza? E com isso, nós podemos resolver algumas questões que caíram na sua prova do Enem. Vem comigo. Em 2013, caiu essa questão no Enem PPL. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Espera aí. Hoje está calor ou hoje o calor está muito forte? Galera, no dia a dia, essas expressões estão erradas. Nenhum corpo contém calor, pois eu mostrei para vocês que o calor nada mais é do que uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Quando você tem a sensação de frio ou você tem a sensação de quente, é porque você ou está perdendo ou você está recebendo energia, ou você está perdendo ou você está recebendo calor. Então, essa expressão, do jeito que está na questão, está errada. Por quê? Porque calor nada mais é do que uma forma de energia térmica em trânsito. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a letra C. Calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Olha só, em 2013, no Enem, caiu também essa questão. Aquecedores solares usados em residências têm um objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria para um banho à temperatura ideal? Olha só, pessoal. Nessa questão nós temos a massa de água quente a 70 graus Celsius. Nós temos a massa de água fria a 25 graus Celsius. E eu quero uma temperatura de equilíbrio térmico a 30 graus Celsius. Ou seja, a massa de água quente vai ceder calor para a massa de água fria. O que é que vai acontecer aqui? Pelo princípio da troca de calor, eu tenho que a quantidade de calor cedida pela água quente mais a quantidade de calor recebida pela água fria, quando somar tem que dar quanto? Zero, pelo princípio da troca de calor. Como nessa questão só está ocorrendo variação de temperatura, essas quantidades de calor são quantidades de calor sensível. Então, eu teria aqui, ó, massa de água quente, calor específico da água, variação de temperatura, seria a temperatura final, menos a temperatura inicial da água quente, mais a massa de água fria, calor específico da água, variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial da água fria, isso tudo igual a zero. Tranquilo? Gente, o calor específico para a água, se ela está na fase líquida, é a mesma para as duas situações. Então, eu posso pegar o calor específico do lado esquerdo e cancelar com o calor específico aqui do lado direito, já que eu tenho um produto somado igual a zero. Tranquilo? E aí eu vou substituir.
a massa de água quente vezes. Lembra que a temperatura de equilíbrio térmico seria 30 graus Celsius. E a temperatura inicial da água quente, 70 graus Celsius. Mais a massa de água fria. Lembra que a temperatura de equilíbrio térmico, 30 graus Celsius, menos a temperatura da água fria, que seria 25 graus Celsius. Isso tudo igual a zero. Tranquilo? Então, eu faço aqui, ó, 30 menos 70 me daria menos 40, a massa de água quente, mais 30 menos 25, me daria 5 vezes a massa de água fria. Isso tudo igual a zero. Tranquilo? Ou seja, 5 vezes a massa de água fria é igual a 40 vezes a massa de água quente. Vamos ver qual é a razão que ele quer. Ele quer a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Então, ele quer que você calcule a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Ora, essa massa de água fria que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Esse 40 que está multiplicando passa para o lado de cá dividindo. Então, teria 5 sobre 40 igual a massa de água quente pela massa de água fria. Se a gente fizer aqui a simplificação, eu posso dividir por 5 em cima, aqui ficaria 1. Eu posso dividir por 5 embaixo e aqui ficaria 8. E aí, pessoal, quando você fizer a relação 1 sobre 8, eu tenho que a massa de água quente pela massa de água fria me daria 0,125. Então, essa seria a relação entre a massa de água quente e a massa de água fria. E aí, se você retorna para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa toda e boa prova do Enem para você. Então, a questão caiu em 2013 sobre trocas de calor. Tranquilo? Dá o print aí, pausa, copia direitinho e vamos para mais uma questão. Em 2015 caiu essa questão aqui, ó. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Galera, se liga que ele fala que o fluido ele tem que absorver e absorvendo o calor que ao passar pelo radiador é transferido para a atmosfera. Galera, esse fluido arrefecedor tem que ter uma característica muito importante. Ele tem que absorver muito calor, ou seja, quantidade de calor sensível é MC delta T. Se você passar esse calor específico para o outro lado, nós teremos que quantidade de calor sobre calor específico é massa vezes variação de temperatura. Ou seja, eu quero evitar o aquecimento. Se eu quero uma baixa variação de temperatura, porque eu quero evitar um aquecimento, eu tenho que usar um fluido que tem o quê? Alto calor específico, beleza? Então, para evitar o superaquecimento, ou seja, para ter uma baixa variação de temperatura, eu tenho que utilizar um fluido que tenha um alto calor específico. Sendo assim, para essa questão do Enem de 2015, a alternativa correta seria a letra A, de arrasando na prova do Enem. Vamos então para mais uma questão, também de 2015.
Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido dela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias, informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio térmico na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Olha só, pessoal, boa questão e que precisa de uma interpretação muito bem feita. Olha só, o segredo da questão está aqui, ó. Eu vou até marcar para vocês, para que você possa ver. O segredo da questão está aqui, ó. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de 6 horas, beleza? Por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio térmico da temperatura do líquido na garrafa. Então, esse é o segredo da questão, pessoal. Olha só, como é que você vai fazer para identificar o selo que nós estamos trabalhando? O que ele vai fazer? O selo vai fazer uma relação entre a variação de temperatura no interior da garrafa depois de decorridos 6 horas com a temperatura inicial de equilíbrio térmico, beleza? Então, a variação de temperatura no interior da garrafa depois de decorridos 6 horas com a temperatura inicial de equilíbrio térmico. E olha só, nós temos uma porção de água fria a 10 graus Celsius e uma porção de água quente a 40 graus Celsius. Ele fala que na proporção nós temos 1/3 de água fria para 2/3 de água quente, ou seja, a massa de água quente é 2 vezes maior que a massa de água fria. Então, vamos resolver essa questão. Como é que nós faríamos? Primeiro, vamos calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Eu vou pegar a quantidade de calor transferida pela massa de água quente, mais a quantidade de calor recebida pela massa fria. Isso tudo tem que me dar 0. Então, eu tenho que a massa de água quente vezes o calor específico da água, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial da água quente, mais a massa de água fria, calor específico da água, variação de temperatura, temperatura final de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água fria, isso tudo igual a 0. A questão falou que a massa de água quente é 2 vezes maior que a massa de água fria. Lembrando que nós podemos cancelar aqui, ó, o calor específico da água que aparece dos dois lados. Tranquilo? Então, nós teríamos 2 vezes a massa de água fria, vezes a temperatura final, a temperatura inicial de água quente, 40 graus Celsius, mais a massa de água fria, vezes a temperatura final que nós não sabemos,
A temperatura inicial da água fria, 10 graus Celsius, isso tudo igual a zero. Olha só, a massa de água fria aparece aqui e aparece aqui, nós podemos cancelar. Então, ficaríamos com 2 vezes T, menos 2 vezes 40, isso me dá 80, mais T, menos 10, isso tudo igual a zero. Ou seja, 2T mais T me dá 3T, menos 80 menos 10 me dá menos 90. Quando eu passar para o outro lado, 90. Conclusão, a temperatura de equilíbrio térmico seria 90 sobre 3, que me daria uma temperatura de equilíbrio térmico de 30 graus Celsius. Então, nós achamos a temperatura de equilíbrio térmico. O que é que ele quer? Taveira, ele quer descobrir qual é o selo. O que é que o selo vai nos dizer? Vai nos dar a variação de temperatura sofrida pela água depois de 6 horas de atingido o equilíbrio térmico sobre a temperatura inicial de equilíbrio térmico. Beleza? Ora, ele falou na questão que depois de 6 horas, decorrido o intervalo de tempo de 6 horas, a temperatura na garrafa caiu para quanto? 16 graus Celsius. Então, olha só, se ela estava a 30 graus Celsius e caiu para 16 graus Celsius, nós temos aqui uma variação de temperatura de 14 graus Celsius em módulo. Se era 30 graus Celsius e caiu para 16, nós temos uma variação de temperatura de 14 graus Celsius em relação à temperatura inicial de equilíbrio térmico, que foi de 30 graus Celsius. Ora, se eu tenho uma temperatura de 14 graus Celsius para uma temperatura inicial de 30 graus Celsius, isso aqui me daria aproximadamente 0,5 ou aproximadamente 50%, beleza? E aí, se nós retornamos lá para a nossa questão, a garrafa térmica que estaria correspondendo a esse selo seria o tipo de selo D, que estaria entre 40% e 55%, e a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa D, pois o nosso selo deu aproximadamente 50%. D de detonando na sua prova do Enem. Essa foi mais uma aula para você, fera. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Vamos juntos até o seu sucesso. Até a próxima. Valeu!